Então, dando continuidade sobre o assunto da PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público, nós conversamos hoje com Kleber Martins, procurador da República, e é responsável pelo Núcleo de Combate à Corrupção. Kleber, o Ministério Público é contra a PEC 37? Isso, nós somos contra a PEC 37 porque nós acreditamos que se trata de uma iniciativa de lei para beneficiar uma categoria do serviço público brasileiro, que são os delegados de polícia, e nós vamos pagar um preço muito alto por isso, que é a possibilidade de investigações nunca chegarem ao fim. No Brasil, elas já dificilmente chegam ao fim, os processos penais. Pouquíssima gente efetivamente cumpre pena por atos de corrupção ou por crimes diversos, e com essa PEC vai se tornar uma missão, se já era difícil, eu diria quase inglória. Eu não diria impossível, é uma palavra muito forte, mas muito mais difícil do que já é. Ao invés de melhorar o combate à criminalidade, ela vai favorecer extremamente. Ontem nós conversamos com a delegada e presidente da DEPOL, Ana Cláudia Saraiva, e ela disse que a investigação deve ser feita pela Polícia Civil, né? Segue uma hierarquia até chegar ao juiz que vai julgar, né? O que prevê a Constituição? Bem, a investigação policial, ela é um trabalho de Estado, ela não tem nada a ver com o juiz, não tem nada a ver com o judiciário. O trabalho da polícia realmente é um trabalho de investigação, mas que ele é um trabalho administrativo. Quando ele é concluído, ele é encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público, de posse do inquérito policial, ele decide se aquele inquérito vai ser arquivado ou vai virar uma denúncia, certo? Não existe essa exclusividade de investigação. A Receita Federal ela investiga, o IBAMA investiga, a Controladoria Geral da União investiga, detetives particulares investigam, jornalistas investigam, certo? Para suas matérias jornalísticas, e o Ministério Público investiga. E o Ministério Público investiga com o interesse de mover ou não uma ação penal. Por quê? Sempre que você tem o direito de entrar com a ação, você tem por obrigação, isso está implícito, a Constituição não precisa dizer isso, porque a Constituição ela não precisa dizer o óbvio, certo? Sempre que você tem o direito de entrar com a ação, está implícito aí que você tem o direito de provar a verdade daquilo que você alega, certo? No caso do Ministério Público, isso é mais do que um direito, isso é uma obrigação. Por quê? Porque nós somos obrigados a entrar com ação penal a partir do momento em que nós concluímos que ali existe um crime. Agora, para nós entrarmos com ação penal, nós temos que ter o poder de verificar, de juntar documentos que mostrem ao juiz, que é quem vai julgar ao final, se aquele crime ocorreu ou não. Até porque, se eu não puder investigar, qual vai ser a consequência disso? Há uma probabilidade maior de eu entrar com denúncias temerárias, sem provas suficientes para levar à condenação de alguém. Isso torna ainda torna ainda mais difícil a atividade do Ministério Público. Um dos argumentos, né, aí que existe para a aprovação da PEC é que o Ministério Público é seletivo, né? O que os membros do Ministério têm a dizer sobre o assunto? Eu não sei quais são os dados que eles têm. Agora, sim, eu acho muito perigoso se fazer uma afirmação dessa sem dizer em quais casos nós fomos seletivos, né? Porque é como se fosse um mantra que se repete, mas ninguém se preocupa em dizer quais foram os casos em que nós fomos seletivos. Isso foi errado? Se foi errado, nós temos a nossa corregedoria, temos o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Mas isso, até hoje eu desconheço esse caso. Agora, isso é um argumento de retórica, porque nós temos por obrigação que ser seletivos. Não o Ministério Público, mas todo o Estado. A polícia seria bom que ela fosse seletiva, a Receita seria bom que ela fosse seletiva. O que é ser seletivo? É você priorizar determinados casos. O Ministério Público, a polícia, a Receita, a gente não vai abraçar o mundo com as pernas. A gente não vai corrigir o mundo. O problema da criminalidade não está no Estado que fiscaliza. Está nas pessoas que praticam, certo? O nosso índice de criminalidade é muito alto porque as pessoas praticam muitos crimes. Porém, poderia ser mais baixo se a investigação e se a punição ela fosse mais efetiva. Houvesse uma certeza de que alguém praticou um crime, aguarde, que você vai ter sua resposta, certo? Então, é impossível isso. Diante disso, nós temos por obrigação, por uma questão de inteligência e lógica, que selecionar os casos mais importantes.
Em algum lugar existe essa limitação de poderes? Existem 3 lugares no mundo em que só a polícia pode investigar. Indonésia, Quênia e Uganda. Sem desmerecer esses países, não os conheço, mas são países conhecidos por serem de terceiro mundo, até alguns deles vivem em estado de miserabilidade, com índices altíssimos de corrupção, não são exemplo para ninguém, e o Brasil está seguindo esse caminho. Poderia estar seguindo o exemplo dos Estados Unidos, da Suécia, da Itália, da França, da Alemanha, né, da Espanha, que são referências, são países onde as coisas funcionam, são países que nós admiramos, para onde nós viajamos nas nossas férias, que a gente chega lá e diz, nossa, como as coisas aqui funcionam. Elas não funcionam à toa, elas funcionam porque existe todo um sistema que funciona já há muito tempo, que há mais ou menos uma probabilidade alta de certeza de que quem cometeu um crime efetivamente vai ser punido. E esse medo da punição faz com que esse agente muitas vezes desista no meio do caminho. Se ele desiste, o crime não é praticado. Então poderia-se dizer que a PEC 37 vai contribuir com a impunidade? Vai, certeza absoluta. É quase como eu disse anteriormente, é quase o funeral. Né? É o funeral porque é muito ruim você estar o tempo todinho, a atividade de quem atua combatendo a criminalidade, ela é muito frustrante no Brasil, porque é um jogo, uma queda de braço injusta. Nós trabalhamos contra um sistema e uma cultura que vem aí de 300, 400 anos. E agora, quando nós começamos a ter os primeiros resultados, está aí o julgamento do Mensalão, tivemos agora um afastamento de uma prefeita por caso de corrupção, certo? Tivemos vários casos, está aí a Maluf tendo que devolver alguns milhões de reais que desviou da Prefeitura de São Paulo, ou seja, nós começamos a marcar os primeiros gols, certo? Então, nesse momento, nós vamos dar uma ré e acelerar o carro de ré a 120 por hora. Isso torna essa atividade muito mais frustrante, certo? Nós retrocedemos e, sinceramente, eu não sei se essa PEC passar, qual vai ser, onde é que nós vamos buscar ainda estímulo para continuar, né, sendo otimistas nessa atividade. É muito complicado. Obrigada, Kleber Martins, por sua participação em entrevista TV no Minuto.